Rafael Souza Lopes, 35 anos, autista. Juliana Prado, eu tenho 30 anos e sou autista. Meu nome é Renan Barreira de Macedo, eu tenho 32 anos e eu tenho nanismo diastrófico. Meu nome é Celi Gramari, tenho 63 anos, sou portadora paralisia infantil. Meu nome é Cláudio Basoli, sou advogado, sou cadeirante e tenho 46 anos. Meu nome é Clauber Nardelli Silva, eu tenho 37 anos. Tive um tumor no cérebro, na qual o tumor chamava meningioma. Oi, sou Leonardo, tenho 54 anos e tenho deficiência motora. Não é só no campo da Ponte Preta. Por exemplo, se você tá afim de assistir um jogo de vôlei, que nem teve um jogo de vôlei quarta-feira, já não dá pra mim. Porque escadaria, você não consegue, você tem que subir escada pra assistir o jogo. Não tem acessibilidade nenhuma. Eles não pensam em campo, em estádio, nada. Muitas vezes nos jogos de futebol, há aquela barreira policial que tem tipo um limite que o torcedor pode chegar com o carro, e muitas vezes a gente tem que descer antes, tem que ir bem longe do estádio, andar, passar por degraus, buracos. No Corinthians eu pedi. O caso do estádio em si, o início assim é o que gera em mim mais a parte da ansiedade. Aquela ansiedade de você chegar, de que tudo aconteça, de que tudo dê certo. Eu sou um pouco os traços basicamente iguais aos do Rafa. Antes do jogo, assim, o trajeto, eu vou muito ansiosa, inquieta. Quando eu chego lá, assim, de primeiro momento, eu fico meia, digamos que aérea, olhando para todos os lados, vendo se não tem perigo de nada que possa sair do controle acontecer. Eu fico meio receosa ainda. A prefeitura ela exige que todos os estabelecimentos novos que vai fazer qualquer coisa tem que ter acesso para cadeirante, tem que ter acesso para deficiente, tem que ter rampa, tem que ter banheiro acessível. E daí um estádio que leva o nome de Bragança para todo lugar, que passou até por reformas, né? Um time, um Red Bull, né? Que tem um nome mundial, né? Eles pecam nisso, não dão assistência para pessoas que são público deles também. Isso é muito triste. Para chegar, eu tenho os problemas, mas os problemas que eu tenho no dia a dia também, né? Que é calçada com buraco, né? Que às vezes o atravessar a rua não ter uma guia rebaixada, né? Às vezes você vai pegar um ônibus, o elevador não funciona, né? O elevador é para subir o cadeirante. As ruas não é aquelas 100%, não é perfeita. É diferente, de uns estádios de primeiro mundo. Mas como tem que viver a realidade que a gente tem. Então, se é assim, a gente vai se adaptando, né? No caso, a cachoeira desvia, obstáculo e vai conduzindo. Todas as leis, elas permitem várias interpretações. E, portanto, em geral, ou pelo menos existe uma grande... dá para se visualizar que a regra, né, a maior parte dos casos, eles vão tender a gastar o mínimo possível. E dentro dessa tentativa de gastar o mínimo possível, é pegar um desses artigos aqui do código e falar, olha, aqui está falando que eu preciso ter uma rampa. Então eu vou fazer uma rampa de terra sem absolutamente nada, sem corrimão, porque falou rampa, eu vou fazer rampa. Segundo a Lei do Direito à Cultura, ao Esporte, ao Turismo e ao Lazer, no artigo 43, capítulo 2, diz que é necessário assegurar acessibilidade nos locais de eventos. Segundo o artigo 44, parágrafo 1º, espaços e assentos devem ser distribuídos em locais diversos, que garantam boa visibilidade, próximos a corredores, devidamente sinalizados, em conformidade com as normas de acessibilidade.
Ainda segundo o artigo 44, parágrafo 3º, espaços e assentos devem situar em locais que garantam a acomodação de, no mínimo, um acompanhante. Hoje em dia, né, em São Paulo ainda tem um pouco de acessibilidade, mas nem tanto, né? Então, ou seja, você vê que as ruas não é aquelas 100%, não é perfeita, é diferente de, sei lá, de uns estádios de primeiro mundo, mas como tem que viver a realidade que a gente tem. Então, se é assim, a gente vai se adaptando, né? No caso, a cachorra desvia, obstáculo e vai conduzindo, mas ônibus mesmo, né? Então, eu paro na faixa de pedestre, ela logo tem essa percepção, né? E aí a gente vai, né, vivendo e com essas dificuldades que tem em si, porque não é os estádios, as ruas aos redores não é tão acessíveis, né? Muitos buracos, né? Eu mesmo, particularmente, eu gosto de ir na arena, porque eu moro do lado de casa, tem o telão, né, é fácil o acesso da condução. Né? Agora, se eu for no Pacaembu, por exemplo, no Morumbi, não tem telão, como que eu vou ficar um peixe fora d'água, meio que perdido, né? Não é só no campo da Ponte Preta, por exemplo, você está afim de assistir um jogo de vôlei, que nem teve um jogo de vôlei quarta-feira, já não dá pra mim, tem escadaria, você não consegue, você tem que subir escada para assistir o jogo, não tem acessibilidade nenhuma, eles não pensam em campo, em estádio, nada, você vai numa boate, não tem como você entrar, porque é escada, ou é uma rampa, é complicado, é jogo duro para mim, então você fica chateada. Para as arquiteturas novas, de estádios novos, foi contemplada a acessibilidade, porque existe uma lei que garante isso. Os antigos é muito mais difícil, mas não impossível, precisa ter a vontade de que isso aconteça. Assim como eu disse que as pessoas com deficiência precisam estar no palco e na plateia, as pessoas com deficiência precisam estar inseridos no esporte, como praticante de esporte, como torcedor, e para isso precisa de acessibilidade. Se aquele estádio, por exemplo, está recebendo uma competição, é porque de alguma forma ele foi habilitado. Ou seja, de alguma forma a entidade foi, checou e verificou que ele tem capacidade de receber esse grupo de pessoas. Só que se no dia, o que acontece, né? No dia da avaliação, todo mundo vai lá, pinta a parede, deixa tudo bonitão, mas não necessariamente mantém as condições, ou às vezes fecha aquele acesso por qualquer motivo. E por isso que é importante, no direito a gente sempre fala o seguinte, mais do que ter direito, às vezes, é importante você ter provas. Né? Não que a prova seja mais importante que o direito, mas para você documentar isso é um passo essencial para que providências sejam tomadas. Então, na hora que ficava lá, você só via pernas de pessoas, né? E ele resolveu ficar de costas. Ele falou, não, eu não vou ficar aqui. Daí ele ficou de costas, daí ele começou a falar alto, lá daí foram ver o que estava acontecendo, porque o ingresso que foi comprado era ingresso para setor cadeirante, e chegando lá foi informado que o setor cadeirante era aquele setor. Um setor que desmerece qualquer pessoa, né? Que está pagando por um ingresso, não é porque ele comprou um normal, não, ele comprou um ingresso específico para o problema da cadeira de rodas, né? E não conseguiu assistir o jogo. Complicado ver o jogo daqui, Léo? Você não vê. Não tem jeito, né? Para sair de casa e levar o Leonardo até o jogo, sempre a gente tem que parar para pensar antes, fazer todo um planejamento de como fazer. Porque colocar a cadeira de rodas no carro, que nunca é uma tarefa muito fácil. Daí ele entrar no carro, ir até o estádio. Bragança Paulista é aquela cidade cheia de morro, subida, descida, então não dá para parar o carro longe. A gente tem que parar o carro sempre o mais próximo possível, porque o acesso ao estádio não é fácil, né? E chegando lá, a gente nunca consegue estacionar próximo, então a gente tem que pedir autorização para a polícia, para seguranças, para deixar a gente subir com o carro. Daí tem que ficar explicando, a gente tá com ele, é deficiente, não sei o quê, para liberarem a passagem. Daí depois que liberam, a gente tem que parar na porta, uma pessoa, ou a gente tem que pedir para alguém levar, minha filha ou meu irmão levam, ou eu levo ele com meu outro irmão, deixa na porta, depois no final do jogo volta para buscar, porque não consegue estacionar próximo. Daí tirar a cadeira do carro, daí tem que chamar segurança, porque para chegar no estádio tem rampa de acesso na entrada. Mas depois, para subir na arquibancada, no espaço que a gente tem lá, não tem acessibilidade, né?
Então tem que vir os bombeiros, eles carregam, né? Vem 2, 3 bombeiros, eles carregam a cadeira de roda para cima da escada e vão levando, sempre dá um medo dele cair, a gente vê que ele fica tenso enquanto está subindo. E depois para descer a mesma coisa, daí a cadeira de roda tem que ficar lá embaixo, daí tem que 2 pessoas, uma segurando de cada lado, às vezes até uma pessoa atrás, para levando ele passinho por passinho, assim, sabe? Até ele chegar na arquibancada, no lugar que ele, no camarote, onde ele gosta de assistir aos jogos. Então, fácil não é, mas por amor a gente faz tudo, né? Então você vai assistir um jogo, se torce, você assiste um vôlei, se torce, um basquete. Aconteceu isso mês passado na Arena Neoquímica Arena do jogo do Corinthians, que a gente saiu do Rio para assistir Corinthians e Botafogo, né? Venderam o meu assento do cadeirante para uma pessoa andante. E a moça, o casal que estava no meu lugar, se recusou a sair. Eu falei, não, mas espera aí, você não está vendo o desenho da cadeira de rodas pintada no chão? Isso aqui é um lugar para cadeirante. Ela, mas me venderam esse local. Eu falei, bom, mas aí o problema não é meu. Eu acho bastante comum, cara. Nos jogos do Maracanã, por exemplo, aqui que é o maior estádio da nossa cidade, né? Muitas pessoas ficam em pé, ficam na área do cadeirante, assistem o jogo se esbarrando em mim, em cima de mim, comemora gol em cima de mim, porque eles não respeitam a área reservada do cadeirante. Em 2015, esse episódio que eu falei, né? Eu tinha ganhado o ingresso para o setor Gol Norte, né? Setor Gol Norte. O que acontece? A polícia lá tem um lugar para cadeirante, tudo, né? Só que a polícia não deixa a cadeirante entrar lá. Por quê? Porque elas acham que a organizada vai brigar lá e vai matar os cadeirantes, entendeu? Eles acham que vai ter tumulto lá. E nunca tem isso aí. Quem vai para estádio sabe que não tem tumulto ali. Né? O tumulto que tem é fora do estádio, né? Dentro do estádio ele é raro, né? De 100 jogos, zero jogos tem, sabe? E então aqui era fechado para cadeirante. Então eu cheguei lá com o ingresso, né, do setor Gol Norte, cara, não pode entrar aqui, não pode entrar. Eu falei, ué, e aí? Eu tô com o ingresso do Gol Norte, tem um lugar para cadeirante e eu não vou entrar, sabe? E como é que é o negócio? Né? Aí beleza, eles falaram, não, a gente vai remanejar você para outro setor. Eu fui lá para o Gol Sul, né, que é do outro lado, lá no outro gol lá, né? Só que aí o cara pega e fala para mim, ó, quando você vier, você compra no Gol Sul, né? Eu falei, beleza, porque eu sou cadeirante, porque eu tenho que andar numa cadeira de roda, eu vou ter que pagar 2 vezes mais, porque o setor Gol Sul é mais caro, né? 2 vezes mais. Eu falei, é justo isso, né? Eu, por ser cadeirante, né? Por ter uma deficiência, eu tenho que pagar mais ainda para vir no estádio. Às vezes quando eu tô sem minha cachorra, quando tá chovendo, eu não levo ela, eu vou de bengala, às vezes eu saio direto do serviço, né? E aí essa questão, quando eu saio lá, eles falam, não, você tem que usar o banheiro lá embaixo, mas como um deficiente visual vai passar pelas escadas, pode ser tropeçar, eu tenho uma placa de ferro, né, na cabeça, né? Então eu vou descer, bate, não é pior, custa abrir ali, então fica essa discussão com frequência pros caras da organização. Né? Toda vez que alguém, por uma ação ou uma omissão, causa dano, e se é comprovado que esse dano é decorrência dessa ação ou omissão, você deve reparar, nesse caso, moralmente a pessoa. Eu acompanhando a ela, eu fui revistado pela polícia, correto, perfeito, nada a reclamar. Ela não foi revistada. Mas você não vai revistar? Ah, não, coitada. Também tem isso, sabe? Aquela coisa de... não é coitada, é oportunidade. Ainda tem um pouco de olhar a pessoa com deficiência com dó ou piedade. E isso a gente tem que... É uma coisa que, ao longo do tempo, culturalmente, a gente tem tentado modificar realmente para ter um outro olhar. O que as pessoas com deficiência precisam é de oportunidades. Não adianta esse olhar de, coitadinho, porque nenhum é coitadinho. É uma briga constante com a equipe dos policiais, né, dos frequências, entendeu? Porque é o seguinte, para grande parte da sociedade, o deficiente visual, ele tem que ter um olho
fundo, né, um coitado, um mendigo pedindo esmola, e não é assim. A gente tem uma deficiência, mas a gente tem uma vida normal, entendeu? E é porque meu olho não aparenta. Então, muita questão, quando, por exemplo, eu tô com a minha cachorra, às vezes eu tô sem ela, os próprios polícias, uma vez, eles não tem muito, não é muito treinado, né? Não generalizando, né? Tem aqueles policiais que é recruta, aqueles soldadinhos que vai ficando na fila da revista, e é isso. E às vezes tá aquela muvuca de, sei lá, 100, 200 pessoas lá para entrar. Uma vez eles fazem pausas para entrando, né? E aí, umas vezes eu fui entrando, uma fila, ia entrando, licença, o cachorro foi por polícia, peraí, você tem que ficar na fila, entendeu? Como que uma pessoa treinada, concursado, o policial, ele é ensinado, né, para isso, para entender, e falar, não, você tem que ficar na fila. Eu falei, mas como eu vou ficar na fila? Eu sou uma pessoa com necessidade especial. Sentada primeiro, tenta. Sentada. Não tem pata não, sentada. Ah, pega lá. Segundo o ranking da Cisbrace, que leva em conta a acessibilidade em 155 estádios do Brasil, o Allianz Parque aparece com 5 bolinhas, que equivalem a estrelas. A Neoquímica Arena também aparece com 5 bolinhas. O estádio do Morumbi vem na sequência com 4 bolinhas. Logo abaixo, com 3, estão Brinco de Ouro da Princesa e Nabia Bichedi, mostrado no documentário. O Moisés Lucarelli tem 2 bolinhas, enquanto Major José Levi Sobrinho e Barão de Serra Negra, na região de Campinas, foram avaliados com apenas 1 bolinha. No início a gente não tinha, mas eu vou ressaltar uma coisa que é importante, que hoje em dia o pessoal dá um suporte bem bacana para a gente. A gente conseguiu criar um vínculo com os funcionários, com o pessoal da Arena lá, o pessoal que trabalha, e eles nos ajudam bastante, dão um suporte bacana para a gente lá. Exatamente, assim, o Corinthians é o time do povo, né? Eu acho que é um dos times mais inclusivos. Eles não abraçam só autistas, abraçam outras deficiências também. Eles têm um time de portadores de síndrome de Down, acho bem legal. E assim, como eles têm o setor TEA, então com certeza eles iriam nos abraçar, né? Então, desde do primeiro instante, assim, a gente foi sempre bem recebidos pelo pessoal da Arena, e agora que a gente meio que tá presente ali todos os jogos, já estamos meio que conhecidos por ali, então eles sempre a gente chega, eles cumprimentam a gente, nos tratam super bem, eles agora estão sob responsabilidade da nossa faixa, então eles que cuidam dela, estendem lá, depois recolhem, isso é bem legal, o acolhimento que eles deram pra gente é bem legal. Na realidade, o esporte ajuda a todos nós, né? Em todas as pessoas consideradas com deficiência ou não, né? Essa autossuperação gera autoestima, autoconfiança, né? Para todos nós, quer seja para a pessoa com alguma deficiência física, mental, visual, ou para todos nós da sociedade que nos consideramos normais e na realidade somos diferentes entre nós, né? Então, o esporte ajuda na superação. Futebol é importante para mim, sabe? Não só para mim, né? Para todos, sabe? Porque promove inclusão, né? Eu tô no estádio, no meio da torcida, eu me sinto um cidadão, né? Eu me sinto uma pessoa como qualquer outra, sabe? Eu tô ali querendo o Palmeiras ganhando, né? Então, na hora que o Palmeiras faz gol, você vê o negro abraçar o branco, né? Você vê a mulher abraçar o cara, sabe? Todo mundo se abraça, não tem diferença nenhuma, sabe? Então, acho que o futebol, ele quebra qualquer barreira de preconceito. O Corinthians me deu força de vontade de continuar a vida, né? Porque diante uma doença grave, um câncer, um tumor no cérebro, você voltar a caminhar, a viver, o Corinthians deu essa motivação de saber que tudo vale a pena, né? O Corinthians nunca foi fácil, né? Sempre foi difícil as coisas. Então eu trago isso para minha vida, né? Como as dificuldades que nós temos no dia a dia de enfrentar. O Corinthians é uma prova concreta disso, né? Que nunca foi fácil, né? Nos últimos minutos, últimos lances, nunca desacredita, porque o Corinthians muda o placar, muda o jogo, muda de uma hora para outra. Então, isso é Corinthians, é viver essa experiência de que nunca está acabado, né? Sempre há uma chance, há um apito final. Então, a gente não desiste, né? O projeto de conhecer estádio de futebol que nos traz felicidade, né? Para mim, que sou cadeirante, é como se fosse uma terapia, né?
A gente abdica muitas vezes de ir para restaurantes, teatros. Agora, por exemplo, no Rio de Janeiro está rolando o Rock in Rio. A gente não foi para poupar dinheiro para o final do mundo e para a Copa do Mundo, né? Assistir os jogos da seleção. E representa praticamente tudo da nossa vida, né? É o que nos faz feliz, é o que nos faz fazer projetos e planejar o nosso futuro. Futebol é alegria, alegria. Alegria. Ele é feliz. Não Quando- tem quando- problemas. Quando tem isso, te deixa mais alegre, né? Ele espera o dia do jogo, ele fica escutando no rádio, liga pra mim, liga pro meu irmão, "Oh, tem jogo, quem vai me levar, quem vai me levar?" Você gosta de gritar, xingar, Lê? Xingar a mãe dele. Do adversário ou do juiz? Dos dois. Às vezes do nosso time também, né? Xinga do time, xinga o técnico, né, Lê? O Gil. Canta, Gil. Não sei. Ele grita bastante, ele vibra de verdade nos jogos. O esporte é você não ter depressão. Você fica muito sozinho, então você vai assistir um jogo, você torce. Você assiste um vôlei, você torce. Um basquete. Então você sai daquela agonia. Então você faz... Eu lembro que no ano de 2012 eu tive uma depressão pesada. Entrei numa depressão bem pesada mesmo. E eu lembro que em 2012 o que me ajudava a me regular, a me controlar, era justamente os jogos. Quando eu estava vivendo aquela fase boa, estava na época da Libertadores, então era um momento que eu tinha tipo um refúgio, um momento que eu procurava me sentir bem nos jogos, e eu creio que aquilo ali me ajudou bastante, que depois da Libertadores eu lembro que a depressão foi meio que embora, assim, sem eu perceber, e eu percebi, assim, na época que foi uma coisa que salvou, entre aspas, né, que me libertou dessa maldição aí que me assolava já por um bom tempo já. Salva demais. O esporte em si, ele salva, né? Qualquer tipo de esporte. É fundamental demais a gente praticar algo. E o futebol, assim, eu sempre fui bem apegada, não só a questão do Corinthians, mas eu jogava também no meio dos meninos, assim, na rua. Amava jogar futebol. Já treinei em escolinha. E antes do movimento eu passei por um período bem depressivo, então eu até me desliguei um pouco do Corinthians, fiquei um tempo sem conseguir acompanhar os jogos, e daí voltando para o movimento tem me ajudado bastante, porque eu tenho me perfocado mais no Corinthians, na história do Corinthians. Segundo a assessoria do Red Bull Bragantino, o clube já fez algumas adaptações no estádio Nabi Abichedi, entre elas 5 espaços para pessoas com deficiência. O clube prometeu ainda mais espaços para os PCDs e implementação de plataformas de 50 centímetros na cativa e setor azul do estádio. Os estádios Allianz Parque e a Neoquímica Arena estão nos padrões legais exigidos para acessibilidade. Além disso, a Comissão Permanente de Acessibilidade concedeu o selo de acessibilidade arquitetônica ao Allianz Parque.